acho que agora vai dar certo. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só conferir, pessoal, se tá tudo certo com o áudio. Tá saindo áudio aí? Tá tudo certo aí com o áudio? Ok. Beleza, maravilha. O que eu quero falar com vocês hoje? Olha só. Pessoal, hoje, 18 de fevereiro, a gente está aí aproximadamente 15 dias da próxima prova da primeira fase da OAB, que vai ser no dia 7 de março. Então você está naquela reta final e eu tenho certeza que você deve estar respondendo muitas questões e principalmente fazendo simulados, né? Só que é um grande erro dos estudantes fazer o simulado, mas não corrigir adequadamente, porque o simulado é justamente um momento para você aprender com os seus erros. Então hoje, meu objetivo aqui é falar para vocês como que você faz para aprender com os seus erros, tá bom? Preparei um material, eu já deixei para download, já coloquei na minha plataforma para download e eu vou trocando uma ideia contigo. Olha só, deixa eu já colocar ele na tela aqui. Então hoje o assunto é esse, tá? Como as questões que você errou vão te levar à aprovação na OAB. E aí aqui embaixo, olha só, aqui embaixo eu já deixei um link. É o download do PDF no site www.mapadodireito.com.br/plataforma. Acessa lá, pessoal, essa plataforma. Se você já tem a senha dela, é só entrar. Lembrando que o acesso dela é 100% gratuito, tá bom? É uma plataforma que tem vários materiais. Se você não tem a senha, tem um botão lá para você se cadastrar, que vai abrir uma outra página, só preencher um formulário, vai chegar a senha no seu e-mail. Confere se não caiu no spam. Tem muitos que estão caindo na caixa de spam. Verifica lá com a senha, você consegue entrar, vai baixar esse material e diversos outros materiais aí específicos para o exame da OAB, tá bom? Já aproveita aqui para deixar o seu like, deixa o like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ok? Então, olha só, pessoal, qual que é o jeito errado de você corrigir o seu simulado? Tem jeito errado? Tem, claro que tem. Quando você faz um simulado da prova do OAB, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, você está treinando, você está respondendo questões. Esse é um ponto que já é muito positivo. Em segundo lugar, você está simulando o dia da prova. Então você está fingindo que você está lá na hora da prova, porque aí você vai testar o seu tempo de resposta, quanto tempo você está demorando para responder as questões. Você vai testar uma série de fatores, se vai te dar fome, se vai te dar sede, se vai dar vontade de ir no banheiro. Você vai testar por quais questões que você vai começar, se vai sobrar tempo para você marcar as respostas no gabarito, no caderno de respostas, né? Então, tem uma série de itens que você está testando. Só que muita gente esquece do pós-simulado. O pessoal só pensa na hora do simulado. O que é o pós-simulado? É o que você vai fazer depois. E tem jeito errado de corrigir o simulado? Qual é o jeito errado de se corrigir um simulado da primeira fase da OAB? É simplesmente você pegar o gabarito, vai marcando se está certa e se está errada, somou. Acertou 30, ficou triste. Acertou 40, ficou mais ou menos feliz. Acertou 50, ficou muito feliz. Esse é o jeito errado. É só você pegar o gabarito e ir marcando certo ou errado. Isso é errado, porque você está perdendo a parte mais importante do simulado, que é justamente o pós-simulado, tá? Então não faça isso. Quando você for fazer um simulado, simplesmente não faça aquilo ali, não fica só comemorando, tá? Acertou 50, que maravilha, já vou passar, vou parar de estudar. Não, o buraco é muito mais embaixo. Tem muito mais coisa para você fazer com esse seu resultado. E aí é por isso que eu vou te falar qual que é o jeito certo que você vai fazer para corrigir o seu simulado. Você tem um jeito errado, tem que ter um jeito certo. E aqui eu não vou só falar, assim é o jeito certo porque eu acho, porque eu tirei isso da minha cabeça. Não, eu vou te provar que tem um jeito certo, tá bom? Então acompanha aí. Olha só, quando você faz um simulado, é claro que você vai corrigir no gabarito para você saber quanto que você acertou. Esse também é um passo que é importante. Porque, eu já falei isso outras vezes, se você está acertando só 30, 31, 29, é muito difícil lá na hora da prova você milagrosamente chegar nos 40. Por outro lado, se você está acertando 45, 50, 48, você está no caminho certo
E é muito provável que lá na hora da prova também vai ser mais ou menos esse o seu resultado. Então, dá para comemorar? Dá. Só que quando você vai corrigir um simulado, olha só essa frase que eu coloquei aqui, ó. O mais importante é focar na correção daquilo que você errou. Porque aí você vai fazer o pós-simulado, que é você entender por que você errou e revisar a matéria e aproveitar para estudar. Mas tem um método para você poder fazer isso da forma mais adequada possível. Olha só, corrigir um simulado, fazer o pós-simulado, não é simplesmente você achar, ai que saco, vou ter que ficar olhando ali questão por questão. Isso faz parte do seu estudo. Estudar, gente, não é só ficar assistindo videoaula, não. Não é só ficando lendo lei, não. É claro, é óbvio que tem muita gente que gosta de assistir aulas. Ok, eu entendo, eu assisti muitas aulas já, eu assisti muitas videoaulas também quando eu estava estudando, só que o estudo não é só isso. Também não adianta você simplesmente pegar a lei, a gente já sabe, isso é mais do que comprovado, que uma das melhores formas de se estudar é resolvendo questões. Mas só resolver não adianta. Faz parte do resolver o corrigir. É isso que eu quero tentar provar aqui para você hoje. A parte de correção é tão importante quanto você fazer o próprio simulado, tá bom? O que você ganha quando você corrige um simulado? Aqui eu vou passando rapidamente, mas esse material, mais uma vez, ele já está disponível para download. Depois você baixa, lê com calma, tá bom? Olha só, benefícios de você estar fazendo a correção do seu simulado. Adquirir novos conhecimentos. Mas como você vai adquirir novos conhecimentos corrigindo um simulado? Vamos lá, quando você faz uma questão, por exemplo, de direito constitucional, é uma questão sobre controle de constitucionalidade, e você erra ela, vamos supor que tinha um caso concreto, e você marcou que era o controle difuso de constitucionalidade, mas a resposta era algo que falava sobre o controle concentrado. Não é simplesmente você olhar para a resposta correta e milagrosamente o conhecimento vem para dentro de você. Isso não acontece, tá? Você vai pegar aquela questão e vai entender, nossa, mas por que a resposta era controle concentrado e não controle difuso? Vou dar uma estudada em controle de constitucionalidade, que eu sei que vocês adoram. Eu adoro direito constitucional, a maioria dos alunos também adoram. E eu tô brincando porque eu sei que a maioria das pessoas não gostam, né? Mas eu já fui professor de constitucional, então eu realmente adoro direito constitucional. Então você vai pegar e vai dar uma estudada em controle de constitucionalidade. Você vai entender as diferenças, quais são as ações do controle concentrado, quais são os limites do controle difuso. E aí você está estudando ao fazer a correção daquela questão. Então esse já é um grande benefício. Você está aprendendo ao revisar. Entender o que precisa ser melhorado na sua forma de responder questões. É a autocrítica, né? A autocrítica ela também é muito importante quando você está respondendo as questões e talvez quando você faz a correção, você vai entender o simulado como um todo. Talvez, quando você fez o simulado, você começou muito bem acertando as primeiras questões que você fez e aí o seu desempenho foi caindo e lá no final você já estava errando quase tudo. Então, quando você corrige o simulado, você consegue fazer uma autocrítica. Você analisa e fala, peraí, mas eu acertei as 20 primeiras questões, depois eu errei quase tudo, por quê? O que eu tenho que fazer para eu conseguir melhorar nisso? Você vai se analisar. Tá? É importante você conseguir entender a si mesmo lá na hora que você está fazendo o simulado, porque é o que vai acontecer na hora da prova. Então a correção ela também ajuda você nisso. Você vai saber quais são as matérias que precisam de revisão e quais precisam de estudo aprofundado. Então vamos lá. Você respondeu o seu simulado e aí você viu que em ética você errou tudo. Das 8 questões você zerou. Aí você tem que ligar um sinalzinho de alerta. Opa, alerta vermelho. Tem alguma coisa errada. Por outro lado, você fechou o processo do trabalho. Pô, legal. Processo do trabalho de um lado, ética do outro. Processo do trabalho se fechou, ética você zerou. Tá muito claro que você tem que estudar muito ética. Mas isso significa que você simplesmente não vai estudar mais nada de processo do trabalho? Aí você tem que parar e analisar. Eu ainda tenho tempo? Se você ainda tem tempo, aproveita o processo de trabalho que você está bem e dá uma revisada leve.
dá uma revisada ali, para garantir que na hora da prova você vai também fechar essa disciplina. Agora, a ética que você zerou, que é uma disciplina importantíssima, aí você vai ter que estudar muito mesmo. Tá? Então, essa autocrítica também de você saber ali o que você tem que estudar mais, o que você tem que estudar menos, também é algo importante, principalmente na sua reta final. E claro que quando você corrige, a sua aprovação, tá? Marquei aqui, ó, ser aprovado na primeira fase do AB. Por quê? Porque quando você faz essa correção, a sua aprovação ela vai ficar muito mais próxima. Pode ter certeza absoluta disso. Porque você está aprendendo mais e você está ajustando os seus estudos. Tá? Você está direcionando os seus estudos para aquilo que realmente importa. Então, esses são os grandes benefícios de você estar corrigindo o seu simulado adequadamente. Agora, como que você vai fazer para corrigir de verdade o seu simulado? Como que você faz para não errar novamente aquelas questões? Tem um método, tá? E esse método eu encontrei da professora Sarah Skollmeyer. Eu não a conheço, mas eu estudando, pesquisando, eu encontrei, achei muito bacana, fiz algumas adaptações, mas fica aqui o registro que não fui eu que inventei esse método, tá? Não estou querendo roubar método de ninguém aqui, mas eu achei legal, já aplico esse método, já passo para os meus alunos esse método, então legal, tá aí, fica a fonte, professora Sarah. Olha só, e ela criou esse método para o Enem, tá? Mas claro, a gente pode aproveitar isso para o OAB tranquilamente. É um método que ela chama de CDE, certeza, dúvida e erro. Como que você vai identificar essas questões CDE? Então vamos lá. Durante a realização do simulado, você está fazendo o simulado. Você respondeu a questão de número 1. Quando você terminou de responder ela, antes de você passar para a questão de número 2, você para e analisa. Eu tenho certeza que eu respondi corretamente? Ou você ficou em dúvida, geralmente entre duas alternativas? Ou então eu chutei, porque eu não sei nada? Porque geralmente isso que acontece. Às vezes tem aquela alternativa que você fala, putz, essa está certa, tem certeza absoluta. Ou então você fica em dúvida entre duas, né? Porque se você está em dúvida entre 4, é porque você não sabe. Só são 4 alternativas. Se você não sabe, é claro que você vai chutar, não vai deixar a questão em branco. Mas o que você vai fazer é, tá lá na questão 1, respondeu ela, em cima dela, lá no cantinho, você vai marcar a letra C se você tiver certeza que aquela questão é a correta. Você não vai roubar e olhar no gabarito, tá? Eu estou falando enquanto você estiver fazendo o simulado. Marca o C. Se você está em dúvida entre duas, marca a letrinha D de dúvida. E se você não sabe de jeito nenhum, se você chutou, marca a letrinha E de erro, tá bom? É o primeiro passo. Isso é enquanto você está fazendo o seu simulado. Então, olha só. Aqui eu até coloquei bem grande a informação aqui, ó. As siglas devem ser escritas antes de você olhar o gabarito. Não roube, pessoal. Se você está roubando, olhando o gabarito na hora de fazer simulado, você não está enganando a mim, você está enganando a você mesmo. Você não vai ganhar nada com isso, você só vai ser prejudicado. Tá? Então, nunca faça isso. Não olhe o gabarito enquanto você estiver respondendo. Então aqui, escreveu as letrinhas C para aquelas que você tem certeza, D para aquelas que você está em dúvida e E para aquelas que você sabe que você está muito errado mesmo e você vai chutar. Beleza. Fez isso, aí você respondeu todas, tá? Então você respondeu todas as 80 questões. Em todas as 80 questões você marcou C, D ou E. Certeza, dúvida ou erro. Em todas elas. Depois que você terminou de fazer o simulado, que você descansou, que você bebeu a sua água, depois você foi no banheiro, aí talvez em outro dia, é muito comum você, num domingo você faz um simulado, no outro domingo você vai corrigir ele. Tranquilo, não tem problema nenhum. Porque aí com calma, agora sim a gente vai corrigir esse simulado para saber se eu acertei ou para saber se eu errei. Então você vai voltar nas questões, uma por uma. Volta lá para a questão de número 1. Aí o que você vai fazer? Você vai no gabarito. Acertou essa questão, olha só, parabéns.
Legal. Isso significa que você respondeu uma questão com a certeza de que ela estava certa e você acertou ela. Isso é ótimo, é um ponto positivo, significa que você conhece aquela matéria, que você conhece aquele assunto. Só que o grande problema é, e se você errar aquela questão que você tinha certeza que estava certa? Pessoal, esse é o pior dos cenários. Você tem certeza que uma questão está certa. Então vamos voltar para aquela questão de controle de condicionalidade? Você marcou lá controle difuso, você tem certeza absoluta que isso aqui é o controle difuso. Marcou a letrinha C. E quando você olha o gabarito, era controle concentrado. Você tem que ligar um grande sinal de alerta, porque alguma coisa está acontecendo. E o mais provável é que você acha que conhece aquele assunto, mas não conhece. E aí você tem que dar um passinho para trás, você tem que ser humilde e falar, putz, realmente, eu não conheço tanto assim de controle de condicionalidade quanto eu imaginava. Porque se eu errei uma questão que eu tinha certeza que ela estava certa, mas eu errei, isso significa que eu não sei tanto assim de controle de condicionalidade. E aí o que você vai fazer? Volta a dar uma estudada naquele assunto. Você vai fazer uma revisão daquele assunto. Pô, preciso dar uma estudada em controle de condicionalidade. Porque o pior que pode acontecer é você ir para a prova com a certeza que você sabe um assunto, só que você está errando. Você não sabe esse assunto. E, pô, você está estudando é para isso, é para aprender. Nada de errado em não saber. É completamente natural. Eu sempre falo também, pessoal, ninguém sabe tudo das 17 disciplinas. É impossível. Você pode ter certeza absoluta que 99% dos advogados, se forem fazer a primeira fase do OAB, o que vai acontecer? Grande parte não vai tirar 80, não. Você acha que se eu for fazer essa primeira fase, eu vou acertar os 80? Mas nunca. Você pode pegar o ministro do STF. Eu sempre cito o ministro do STF como se fosse o maior conhecedor do mundo. A gente sabe que não é bem assim. Mas se você pegar aí todos os advogados, já pensou se a OAB cria uma prova da OAB que os advogados têm que fazer de 5 em 5 anos, por exemplo? Porque senão vai perder a carteira? Nossa senhora, olha o tanto de advogado que ia perder a carteira. Então você também não precisa saber tudo das 17 disciplinas. Você está estudando é para acertar 40, não é para acertar 80. Então pode ficar tranquilo, tá? Mas beleza, então em relação às questões que você tinha certeza, não tem problema nenhum. Naquelas que você estava em dúvida, aí você vai analisar o gabarito. Acertou a questão que você estava em dúvida? É bom, isso é legal. Só que ainda assim você tem que entender por que você estava em dúvida. Então, questão de controle de condicionalidade, você ficou em dúvida entre concentrado e difuso. Por quê? O que te levou a essa dúvida? Talvez você precise dar uma reforçada. Tá? Às vezes é só você fazer um pequeno ajuste. Você não precisa, às vezes, gastar tempo demais nos estudos. Talvez seja o caso só de uma leve revisão daquele assunto ali. Mas você tem que fazer alguma coisa ainda assim. Se você errou, mesma coisa. Você também precisa entender por que você errou. Porque o grande problema de quando você tem dúvida entre duas alternativas é porque talvez inconscientemente você acabou chutando. Tá? Mas se você realmente era uma dúvida ali, que não foi um chute mesmo, uma delas está certa. Se você acertou, legal, mas você precisa entender por que você tinha essa dúvida, por que você não tinha certeza daquilo. Então, às vezes, uma leve revisão. Se você errou ela, também você vai ter que buscar entender o porquê que ela está errada. O grande problema são as questões que você marcou a letrinha E, de erro. Isso significa que você chutou. Inclusive, tem vídeo no nosso canal aqui sobre técnicas de chute. Não é brincadeira, tá? Existe técnica para chutar? Existe. Eu não indico que você chute, mas se você não sabe a resposta, é melhor chutar do que deixar em branco. E se você vai chutar, tem técnica para isso. Procura aí sobre técnica de chute no nosso canal. Olha só, se você marcou a letrinha E e você acertou, por que você acertou? Horas, porque você chutou e você tem 25% de chance de acertar. Só que aí você não vai ficar satisfeito. Opa, acertei a questão, então eu sei esse assunto.
Não, não sabe, você chutou. Então, se você chutou porque você não sabe, que você precisa estudar aquele assunto ali. Então, independente de você ter assistido ou errado, alguma coisa você vai ter que fazer. Se você não sabe nada do assunto, aí talvez você vai precisar estudar muito aquele assunto. Assistir videoaula, procurar doutrina, ou então resumos, né? Às vezes até jurisprudência, mas só aquelas pacificadas, né? Súmulas, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos, as súmulas vinculantes. Alguma coisa você tem que fazer. Não dá simplesmente para você deixar passar esse assunto, tá bom? Então, tem que dar uma estudada mais profundamente. Então, olha só, recapitulando aqui. Se você marcou uma questão como certeza e errou ela, você tem que dar uma revisada naquele assunto ali, porque você está pensando que algo é certo, mas é errado. Se você marcou como dúvida, você vai ter que revisar um pouquinho mais profundamente aquele assunto, porque você tem algum conhecimento, mas ainda falta alguma coisa. E se você marcou ela como erro, e aí tanto faz se você acertou ou se você errou, aí sim, aquele assunto, você tem que estudar ele mais profundamente, tá bom? E olha só o terceiro passo que a gente tem, então. Primeiro passo foi, fez o simulado, marcando todas as questões ali como certo ou errado. Certeza, dúvida ou erro. Segundo passo, corrigiu o seu simulado e aí você analisa aquilo que você precisa estudar melhor. E o terceiro passo são aquelas questões, principalmente as que você marcou como erro, pesquisa no Vademecum para encontrar a resposta. Cerca de 80% das questões da primeira fase do OAB você consegue encontrar a resposta na lei. Eu não digo que são cópia do texto da lei, porque 99% das questões da FGV são casos concretos, né? Então, eles não pegam simplesmente o artigo da lei, copia e cola ali. Mas é o conteúdo que está na lei, que está no Vademecum. Então, eu estou batendo muito nessa tecla para quem está estudando para a primeira fase do OAB, para corrigir as questões utilizando o Vademecum, porque isso funciona. Eu já gravei outros vídeos falando sobre isso. Quando você utiliza o Vademecum para corrigir as questões da primeira fase, você está estudando, você está aprendendo, você está revisando e você está aprendendo a usar o Vademecum, que vai ser um conhecimento muito útil para a sua segunda fase. Dá para você entrar naqueles sites de questões e só pegar o comentário? Eu acho que é útil. Essas ferramentas elas são úteis, mas elas têm o seu momento. Se você está com uma questão, você não sabe por onde começar, não é simplesmente você pegar um comentário que está lá na internet que vai resolver o seu problema. Você precisa estudar de forma mais aprofundada aquele assunto. E aí, se por algum acaso você ainda assim não conseguiu encontrar a resposta no Vademecum, ou então você não está entendendo o que aquele artigo fala, legal, vai depois pesquisar nesses sites ou então no Google, mas é o último caso, tá? É fonte subsidiária, ok? A fonte principal é você trabalhar, batalhar pela resposta, usa o seu material. Subsidiariamente, aí você pode ir nesses aplicativos, você pode ir no Google para tentar achar a resposta. Mas como que a gente vai fazer para responder, para corrigir as questões do seu simulado utilizando o Vademecum? Olha só, algumas dicas. Por que é importante usar o Vademecum? Já falei, você vai aprender isso, vai ser útil para a segunda fase do OAB. Para quem está estudando só para a primeira e ainda não pensou na segunda fase, é extremamente importante saber como utilizar o Vademecum na segunda fase do OAB. Ok, então você identificou qual que é a disciplina que trata o assunto. É a questão de controle de constitucionalidade, então é direito constitucional. Ok. Procure no índice remissivo geral do Vademecum as palavras-chave. Tem alguns Vademecums que tem um índice remissivo geral, ou seja, que pega todo o Vademecum. Outros só tem um índice remissivo específico daquela legislação, daquele código. Se o seu Vademecum não tem um índice geral, nesse caso do controle de constitucionalidade, você iria no índice remissivo da Constituição Federal. E, claro, você vai pesquisar lá por controle de constitucionalidade. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui no meu Vademecum como que isso funciona, tá? Deixa eu até já mostrar aqui. Olha só, deixa eu compartilhar aqui o meu Vademecum. Então, meu Vademecum está aqui.
Vamos supor que a gente estava pesquisando por controle de constitucionalidade, a questão trata de controle de constitucionalidade. Então, estou aqui na Constituição Federal, aí eu vou pesquisar aqui no índice remissivo da Constituição Federal. O que eu vou pesquisar? Pô, vou pesquisar por controle de constitucionalidade. Controle externo, controle interno. Bom, aqui ele não está falando, não tem essa palavrinha exatamente controle de constitucionalidade, né? Talvez tenha inconstitucionalidade, ou talvez nem tenha, tá? Dependendo do vademecum, não vai ter também. Nem todo vademecum é perfeito. Vamos ver se esse aqui tem alguma coisa. Identificação criminal, olha só, também não tem inconstitucionalidade. Opa, talvez está aqui para frente, né? Indenização, incentivos, índios, também não tem inconstitucionalidade. Bom, você tem que pensar em algumas palavrinhas-chave, né? Deixa eu ver, em controle externo, controle interno, Constituição. Aqui ele fala para ver inconstitucionalidade. Só que me parece que não tem. Vamos olhar aqui de novo. Informação, opa, tem. Inconstitucionalidade. Ação de, lei, ato normativo, julgamento. Então você vai fazendo essa busca aqui até você conseguir encontrar. Só que às vezes você não vai encontrar exatamente o que você quer. Aí, a grande maioria dos vademecums vai ter o índice sistemático. Olha só, índice sistemático. No índice sistemático, ele traz os títulos, traz os capítulos. Então aqui você vai entendendo também aquela legislação, como que ela funciona. Você pode dar uma lida e talvez, primeiro, isso aqui já é muito bom para você entender como que a lei ela é dividida. E aí você vai entendendo também e pode encontrar aquele assunto que você está pesquisando aqui, tá bom? Então isso aqui foi só para mostrar para vocês o índice remissivo e o índice sistemático, basicamente como que você usa. A gente ainda vai pesquisar mais coisas aqui, tá bom? Fique atento às remissões. Deixa eu só mostrar as remissões aqui. Tem muitos artigos, deixa eu pegar algum artigo aqui do Código Civil, aqui ó, que quando você pega o artigo, aqui embaixo tem algumas remissões. Tem outros artigos, tem súmulas. Então essas remissões também são úteis quando você está fazendo a sua pesquisa, certo? Eu coloquei uma observação aqui para você tomar cuidado com a jurisprudência, porque você sabe que na OAB só pode cair jurisprudência pacificada ou consolidada dos tribunais. Ou seja, não pode cair a ementa de um julgamento de um tribunal de justiça. Mas pode cair um entendimento pacificado do STF, do TST, do STJ e, claro, as súmulas, orientações jurisprudenciais. Já falei aqui sobre o Google. E aí a gente vai utilizar agora o vademecum para responder uma questão, tá bom? Quero mostrar para vocês como que você faz para responder uma questão pesquisando no vademecum. Vamos lá. É uma questão de direito civil de 2020. Vamos ler o enunciado dela primeiro? Ela fala o seguinte: Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história e por isso decidiu criar um canal e uma plataforma online na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores que começaram a procurar a jovem, propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na Faculdade de História se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que o adolescente tem na internet. Alternativa B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por instrumento particular.
Alternativa C. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente do registro civil de pessoas naturais. Alternativa D. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria, o que ainda não aconteceu. Então é um caso concreto de uma menina que criou um canal no YouTube, sei lá, ou em outra plataforma, e os pais querem emancipá-la, tá? Então a questão está querendo saber sobre emancipação. Emancipação, pessoal, claro que é uma questão de direito civil. Por onde que a gente começa a pesquisar? No Código Civil. A gente poderia pesquisar também na lei dos registros públicos, né? Já que está falando aqui que tem que levar a registro no cartório, mas o básico é Código Civil. E como que a gente ia encontrar a resposta com o Voutmecum e aproveitar para fazer uma revisão? Primeira coisa, leia novamente o enunciado marcando as palavras mais importantes. Já deixei marcado aqui para você para facilitar. Márcia, 17 anos, decidiu criar um canal em uma plataforma online. Ela está animada com a perspectiva de conseguir custear os estudos. Seus pais decidem emancipá-la, o que vai permitir que ela celebre negócios. Sobre emancipação, assinale a alternativa correta. Por que eu marquei a correta? Porque ele quer a correta, ele não quer a incorreta. Por óbvio. A letra A fala que depende de homologação judicial. A letra B fala que não existem requisitos formais, ou seja, por instrumento particular poderia. A C fala que tem que registrar no cartório. E o D fala que é nulo porque ela teria que ter economia própria e ainda não aconteceu. Como que a gente vai fazer para encontrar isso? A gente tem que entrar na cabeça do examinador. O que o examinador quer saber com essa questão? Quais são os requisitos para emancipação? Está muito claro, ele quer saber se você sabe de emancipação ou não. Deixei aqui as legislações que você poderia pesquisar no seu Voutmecum, o Código Civil, que é o principal, e a Lei dos Registros Públicos. E quais palavrinhas mágicas, né, que você vai pesquisar no seu Voutmecum. Aqui está muito claro para a gente que é uma questão que trata de emancipação. Então a gente vai pesquisar por emancipação, mas você também poderia tentar por registro público ou registro civil, mas primeiro vamos em emancipação. Então vamos lá, deixa eu compartilhar novamente aqui o Voutmecum. A gente vai no Código Civil, estamos aqui no Código Civil. Vamos pesquisar aqui no índice remissivo do Código Civil. A gente vai pesquisar por emancipação. Emancipação, ele está falando aqui, extingue o poder familiar. Ele está falando quando se dá, ou seja, quando ocorre. E ele está falando registro público. Tá? Então, vamos dar uma olhada no quinto, que ele está falando quando se dá, e o nono, que é o registro público. Vamos lá. Comecinho do Código Civil. Artigo 5º. O artigo 5º, ele fala o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. E aí ele vem trazendo as informações. Pessoal, você está respondendo uma questão de emancipação, você está lendo o artigo da emancipação, então você está fazendo uma revisão sobre emancipação. Ou seja, quando cair alguma outra questão sobre emancipação, você nunca mais vai errar isso aqui, porque você já entendeu aqui os requisitos. Então, olha só, o artigo 5º aqui, ele está falando, cessa aos 18 a maioridade. Para os menores, a incapacidade ela vai acabar pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento... Opa, está cortando aqui. Olha só. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então você já sabe aqui que pode ser emancipado com 16, o registro é público e precisa registrar, tá? Olha só, pela concessão dos pais, mediante instrumento público, independente de homologação ou por sentença judicial. Beleza. Aí a gente dá uma olhada também no artigo 9º, que é o outro que a gente encontrou. Serão registrados em registro público.
os nascimentos, casamentos. E aqui ele fala a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. O que você vai fazer? Você já aproveitou aqui, você já estudou um pouquinho sobre emancipação. Mas já que você já está aqui no comecinho do Código Civil, não custa nada dar uma lida nos outros artigos. Pega o primeiro aqui que fala da capacidade e vai lendo eles até o 10. Então você lê o primeiro capítulo aqui, ó, que é o capítulo da personalidade e da capacidade. Lê os 10 artigos. É uma pequena revisão que você está fazendo, tá bom? Então, essa é a grande vantagem de você estar pesquisando no Vademecum. Mas ok, então aqui a gente achou esses artigos, eu transcrevi eles aqui para poder facilitar para vocês. E aí, com isso, a gente consegue agora analisar novamente as alternativas e ver se elas estão corretas ou se elas estão incorretas. E já fizemos a revisão que a gente tinha que fazer sobre a emancipação. Esse assunto agora a gente já sabe. Letra A. Depende de homologação judicial tendo em vista o alto grau de exposição? Correto. O artigo 5º lá fala que não precisa de homologação judicial. Alternativa B. Não tem requisitos formais, podendo ser por um instrumento particular? Errada, porque o artigo 5º fala que tem que ser instrumento público e não particular. Alternativa C, deve ser necessariamente levada a registro no cartório. Alternativa correta, o artigo 9º fala exatamente isso, tem que registrar. E a alternativa D é nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com a economia própria. Não fala nada sobre economia própria, então essa está incorreta, ok? Pessoal, então deixa eu só recapitular aqui para vocês. Como que você faz para corrigir o seu simulado? Está respondendo, marcou certo ou marcou certeza, dúvida ou erro. Depois você vai corrigir cada uma, analisando se você acertou e errou. E para cada questão que você errou, dá uma pesquisada no Vademecum, aproveita para já fazer uma grande revisão. Vou responder algumas perguntas que chegaram. Olha só, chegou a pergunta da Rosângela. Eu já estou na reta final para a primeira fase, não dá mais tempo para corrigir questão desse jeito. Tenho salvação? Rosângela, tem salvação sim. Tudo bem, se você não tem tempo para poder fazer isso, talvez você tenha pouco tempo por dia para poder estudar, o importante é, primeiro, você não parar de estudar, você continuar respondendo questões e pelo menos aquelas que você marcou o Ezinho de erro, que é aquelas que você não sabe nada do assunto, tira um tempinho para dar uma revisada nesses assuntos. Pelo menos isso, tá? É muito importante fazer essa atividade. Isso vai te ajudar demais, tá certo? Tem mais uma questão do Elias. Só respondendo questões sem fazer cursinho é suficiente para passar na primeira fase? Elias, para a primeira fase, até que dá, mas depende. Depende do quê? Na sua faculdade, você fez uma faculdade bem feita ou você levou com a barriga? Você estudava direitinho? Ou você simplesmente colava na hora da prova, estudava só um pouquinho antes da prova ali? Porque se você chegar ali no 9º, 10º período da faculdade e você levou a sério o curso desde o início, ou seja, se você estudou firme todas as matérias, você levava a sério, você fazia todas as atividades, talvez você nem precise de cursinho. Talvez você estudando por conta própria, só respondendo as suas questões, lendo os artigos, talvez seja o suficiente. Agora, se a sua faculdade não foi às mil maravilhas, se você não tinha tempo, trabalhava ao mesmo tempo também, e não conseguiu ali aprender o básico, pelo menos, de todas as disciplinas, aí talvez vai ser o caso de você procurar um cursinho sim, tá bom? Então isso é muito particular. Dá para passar sem o cursinho? Dá, mas o cursinho ele ajuda bastante. A Ângela, como eu escolho o Vademecum para responder questões? Ângela, se você já está preparando diretamente para o exame do OAB, eu sugiro que você compre um Vademecum específico do exame do OAB, mas ele é geral, e um específico da sua disciplina. Então, você vai fazer penal, você compra um daqueles Vademecums gerais mesmo, genéricos, dessas editoras, tá? E aí compra um específico de direito penal. Por quê? Quando você tem o da sua disciplina, lá na hora da prova vai ser mais fácil de você consultar, e o genérico você vai estar utilizando para responder as questões das outras disciplinas, né? Então essa eu acho que seria
a melhor dica, ok? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Ficamos aqui quase 40 minutos trocando uma ideia. Espero que isso tenha sido útil para você. Baixe esse material lá no site e, claro, vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na UAB.